Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, rogo vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade. Neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Muito obrigado, Senhor. Jai Shila Prabhupada Ki Jaya. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, por Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 167. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Kripakariten homoranila ye aila moresishya karimora tebiksha kaila. Durante sua permanência em Mathura, Shripada Madhavendra Puri visitou minha casa e aceitou-me como discípulo, chegando mesmo a almoçar em minha casa. Gopala Prakatakari Seva Kaila Mahashaya Adyapiha Damhara Seva Govardhani Raya. Após instalar a deidade de Gopala, Shri Madhavendra Puri prestou-lhe serviço. Na colina de Govardhana ainda se adora esta mesmíssima deidade. Shri Prabhu Kaila Racharana Vandana Bhayapana Prabhu Payapadila Brahmana. Logo que ouviu sobre o relacionamento de Madhavendra Puri com o Brahmana, Shri Chaitanya Mahaprabhu prestou reverências a seus pés. Com medo, o Brahmana também caiu imediatamente aos pés do Senhor. Prabhu Kahetumi Guru Amishishya Praya Guru Hanashishye Namaskarana Yujaya. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: estás na plataforma de meu mestre espiritual e eu sou teu discípulo. Já que és meu mestre espiritual, não é adequado que prestes reverências a mim. Shuniya Vishmita Viprata Rebhaya Pana Aichevatkaha Kene Sanyasirana. Ao ouvir isso, o Brahmana ficou temeroso. Então disse: por que falas desta maneira? És um sannyasi. Kintu tomara prema dekimani anumani Madhavendra Purira Sambandha Dharajani. Ao ver teu amor estático, é automático inferir que certamente tens algum relacionamento com Madhavendra Puri. Esta é minha conclusão.
Krishna Prema Tanghajan Hatangara Sambanda Taham Vinay Premarakahan Mahiganda. Apenas aquele que tem um relacionamento com Madhavendra Puri pode experimentar esta classe de amor estático. Sem ele, mesmo um débil, mesmo uma débil fragrância desse transcendental amor estático torna-se impossível. Tabhe bhatacharya tare sambandha kahila suryanandita vipranachite lagila. Então Balabhadra Bhattacharya explicou o relacionamento entre Madhavendra Puri e Shri Chaitanya Mahaprabhu. Após ouvir isso, o Brahmana ficou muito satisfeito e começou a dançar. Tabevi Prabhuri Lanai Lani Jagahare Apanaichaya Prabhuranana Sevakare. O Brahmana levou então Shri Chaitanya Mahaprabhu até a sua casa e, por sua própria iniciativa, prestou diversos serviços ao Senhor. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 4, as atrocidades do rei Kansa, verso 39 a 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yatamayo ange samupekshito nribi. Yatamayo ange samupekshito nribi. Na shakyate rudhapadas chichichitum. Na shakyate rudhapadas chichichitum. Yatendriya grama upekshitas tataha. Yatendriya grama upekshitas tataha. Ripur maham badha balo nachalyate. Ripur maham badha balo nachalyate. Yatha nayonge samupekshito nribi. Na shakyate rudhapadas chikitsitum. Yatendriya grama upekshitas tataha. Ripu mahan badavalu nachalyate. Tradução, vamos repetir, por favor. Assim como uma doença, se inicialmente negligenciada, torna-se aguda e incurável, Ou assim como os sentidos, se não são controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis. Um inimigo, se relegado no começo, mais tarde torna-se imbatível. Verso 39.
Mulam Hi Vishnu Devanam Yatradharma Sanatana Tasyacha Brahma Govipras Tapojagya Sadakshina. Tradução: o alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja princípios religiosos, cultura tradicional, os Vedas, as vacas, os Brahmanas, austeridades e sacrifícios com remuneração adequada. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada Jaya, Srila Prabhupada Ki Jai. Eis uma descrição de Sanatana Dharma, os princípios religiosos eternos, que devem incluir cultura bramínica, brahmanas, sacrifícios e religião. Esses princípios estabelecem o reino de Vishnu. Sem o reino de Vishnu, o reino de Deus, ninguém pode ser feliz. Nate vidu svarthagatim Vishnu. Nessa civilização demoníaca, as pessoas, infelizmente, não entendem que o verdadeiro interesse da sociedade humana repousa em Vishnu. Durashaya je bahir artama nila. Por isso, elas estão às voltas com uma vã esperança. As pessoas querem ser felizes sem consciência de Deus, ou consciência de Deus, ou consciência de Krishna, porque são lideradas por líderes cegos que conduzem a sociedade humana para o caos. Os adeptos assúricos de Kansa queriam destruir a tradicional condição de felicidade humana e então derrotar os devatas, os devotos e semideuses. A menos que os devotos e semideuses predominem, os asuras se destacarão e a sociedade humana ficará em condição caótica. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam Istapitham jena bhutale swayam rupakadat bahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Yadha Yoangi Samupekshito Nribi Nashakyate Rudapadasti Kitsitum Yatendriyagrama Upekshitash Tata Ripurmaham Badabalona Chalyate. Assim como uma doença, se inicialmente negligenciada, torna-se aguda e incurável, ou assim como os sentidos, se não são controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis. Um inimigo, se relegado no começo, mais tarde torna-se imbatível. Então, os demônios falam algumas verdades, né? Propagam alguma coisa que tem sentido. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Embora eles estejam falando para, com esse argumento, quebrarem as regras do jogo, como já ouvimos antes. Quebrarem as etiquetas que também existem, mesmo no meio de uma guerra. Em qualquer condição nesse mundo material, existem etiquetas que devem ser ouvidas e seguidas, obedecidas. Porque isso é ser humano. Se não for assim, não é ser humano. Quem não segue regra nenhuma é animal, que não precisa. Então, isso aqui é verdade, como já explicamos antes. A doença tem que ser tratada imediatamente, assim que ela aparece.
porque senão depois ela pode se tornar incontrolável, incurável se ela for negligenciada. Só piora. Né? O maior exemplo disso, por exemplo, é o câncer. O câncer, quanto mais cedo é descoberto, mais chance tem da pessoa ser recuperada, da pessoa ser curada. Né? Ou assim como os sentidos, se não são controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis. Outra verdade. Né? O Prabhupada falou aqui no verso seguinte, nós vamos ver já, sobre o Sanatana Dharma. O Sanatana Dharma, Prahlada Maharaja, que era filho de demônio e estava também pregando para os outros filhos de demônio, Prahlada Maharaja enfatizou muito isso, né? Que faz totalmente sentido, é exatamente o que estamos vendo aqui. Kumara quer dizer bem cedo, como criancinha, Kumara Acharya Pragyo, Dharma Bhagavatamiha. Então, por quê? Porque como o corpo humano é uma raridade, para você poder usar sua inteligência, para você poder usar sua sensatez, se situando em bondade, o corpo humano tem que ser muito valorizado para você atingir a meta última, que é buscar a compreensão final, a compreensão da verdade absoluta, a autorrealização. Então, nesse verso do Srimad Bhagavatam, Prahlada Maharaja fala, Acharya, Kumara Acharya Pragyo, Dharma Bhagavatamiha, Durlabham Anusanjama, Tadapadruva Martadan. Durlabham Anusanjama, como é muito difícil alguém nascer como ser humano, a forma humana de vida tem que ser usada com muita perspicácia, com muita inteligência, de uma maneira muito determinada, muito séria, de maneira séria e sincera, de maneira sincera e séria, como fala o Sri Chaitanya Charitamrita. O corpo humano é o barco que nós podemos atravessar o oceano das misérias materiais e alcançar o reino de Deus, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então, esse barco ele tem que ser muito bem usado, muito bem preservado, muito bem explorado pela alma, a entidade viva que é a tripulante desse barco. Tem que ser muito bem conduzido isso. Então, assim como os demônios estão falando aqui, ou assim como os sentidos, se não são controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis. Um inimigo, se relegado no começo, mais tarde se torna imbatível. Assim são os sentidos. Por isso que Prahlada Maharaja diz que desde a mais tenra idade nós temos que aprender sobre isso. Nós temos que controlar os sentidos. Nós temos que aprender a ter vida onde o reino é o de Krishna, não dos líderes mundanos, não dos materialistas, não dos demônios infiéis e ateístas. Nós temos que viver Sanatana Dharma. Dharma Bhagavatamiha quer dizer isso. Dharma Bhagavatamiha quer dizer viver a cultura da alma, viver a realidade da alma, embora nesse corpo. Isso tem que ser aprendido desde criancinha, porque como criancinha ainda se tem muita pureza pueril, muita pureza infantil. Então, quanto menos alguém vicia os sentidos no gosto dos sentidos, quanto menos alguém se degrada, mais fácil fica de se controlar os sentidos, de se manter autocontrolado e de fazer avanço com austeridades e penitências nesse corpo para a autorrealização. Por isso que Prahlada Maharaja está falando isso. Então, isso é completamente de acordo com o que os demônios estão falando aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Se a gente negligencia o controle dos sentidos, depois jamais vai conseguir controlar. Como o cavalo velho, não tem mais jeito de aprender truque novo, de aprender a marchar, de abandonar as contaminações materiais que ficam já enraizadas na nossa existência. É impossível, então isso é verdade. Então tudo isso, negligenciar tudo isso, é como negligenciar um inimigo que aparentemente é fraco, não é lá essas coisas, mas quem subestima o inimigo, mais tarde vai ter problema com esse inimigo porque ele se torna imbatível.
Então, assim é a doença, assim são os sentidos descontrolados. Por isso que Prahlada Maharaja fala que o corpo humano, que é raro, Dharma Bhagavatamiha, é para ser vivido a realidade dos fatos. É para ser vivido a vida verdadeira, real. Não essa vida ilusória. Não essa vida de esperanças ilusórias, mundanas. Não essa vida que é plena, pura de ignorância, em ignorância. Então aqui agora no próximo verso nós vamos ver como isso fica muito claro. O 39. Mulam hi Vishnu Devanam Yatra Dharma Sanatana Tasyacha Brahma Govibras Tapojagya Sadakshina. Tradução. O alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu. Vishnu é o alicerce de todos os devotos, de todos os piedosos, de todos os semideuses. É o centro da vida de todos, de todas as pessoas piedosas. Etechansa kala punsa. Etechansa kala punsa. Krishna stu Bhagavan Swayam. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Indrari Vyakulam Lokam Brijayanti Juge Juge. E ele é sempre o protetor dos devotos de Indra, o rei dos céus, os piedosos e os seguidores dos piedosos, os seguidores de Indra, os seguidores dos semideuses, as pessoas situadas na modalidade da bondade, Sattva-guna. O alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja. Então, os demônios estão falando outra verdade aqui. Princípios religiosos, cultura tradicional, os Vedas, as vacas, os brahmanas, austeridades e sacrifícios da maneira adequada, com a remuneração adequadas. Então nós estamos ouvindo aqui, Prabhupada foi de cara direto ao assunto. Isso é Sanatana Dharma. Isso é cultura brahmínica. Isso é cultura da alma, cultura Vaishnava, onde é possível se ter pleno sucesso como ser humano. E como falou para lá, da Padruva Martadam. Isso é tão verdade que um pouco de avanço nesse caminho pode ser a nossa salvação, pode ser o nosso pulo do gato para o próximo nascimento. Vamos nascer numa condição muito, muito, muito mais favorável para a autorrealização, para menos sofrimento e mais tranquilidade, paz e felicidade material mesmo. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Então, eis uma descrição de Sanatana Dharma, os princípios religiosos eternos, que devem incluir cultura brahmínica, brahmanas, sacrifícios e religião. Gente, se não existir isso aí, nós que supostamente somos os devotos, somos os Vaishnavas, estamos ouvindo o Mahadevoto, o Mahavaishnava, Srila Prabhupada e a sucessão discipular, e estamos tentando implantar essa cultura no mundo, passando esse conhecimento para frente, nós não podemos negligenciar isso, não podemos baratear tanto isso. Por que eu estou falando isso? Porque Prabhupada falou aqui, ó. Olha o que Prabhupada fala mais na frente, no seu significado, explicando isso. Infelizmente, as pessoas não entendem que o verdadeiro interesse da sociedade humana repousa em Deus, em Vishnu, em Krishna. Por isso, elas estão às voltas com uma vã esperança. Uma vã esperança. Isso é uma esperança completamente equivocada. Nada vai dar certo se Deus não estiver no centro. Nada vai dar certo se não tiver proteção às vacas, se não tiver adoração, respeito para com os devotos, os brahmanas, os Vaishnavas, se não tiver regras e regulações
austeridades e penitências espontâneas, seguir, obedecer princípios que nos elevam, que nos tornam puros, para que nós possamos desenvolver consciência de Krishna pura. Isso é religião, essa é a verdadeira religião. Então, essa é a vida do devoto, essa é a vida de um Vaishnava. Então, eu fico chocado quando vejo devotos discutindo política, perdendo tempo com política, discutindo direita, esquerda, centro. Isso é pura ignorância. Como explica? Isso é pura ignorância. Sinto muito, mas seja lá qual for, quem for. É pura ignorância. Isso é comprovado pelo Katha Upanishad. No Katha Upanishad 1, 2, 5, tem um verso que fala exatamente isso aqui que estamos vendo agora. Avidyayam antare vartamanaha swayam dira panditam manyamanaha jaganyamana pariante muda, que é o todo, denaiva nyamana yatanda. Sabe o que é isso aí? É isso que Prabhupada falou aqui, ó. Olha o que Prabhupada fala aqui, ó. As pessoas querem ser felizes sem consciência de Krishna, sem Deus. Por quê? São lideradas por líderes cegos. Denaiva Nyamanad Yatanda. São liderados por líderes cegos que conduzem a sociedade humana para o caos. Então, o que fala esse verso? Que é a ignorância, a vidya. Avidyayam antare vartamana swayam dira panditam manyamana. Presos, Katha Upanishad, nas garras da ignorância. Ignorância, esquerda, direita, centro, seja lá quem for, ignorância. Presos nas garras da ignorância. Autoproclamados sábios. Consideram-se autoridades eruditas. E não é isso aí? Não é isso que a gente está vendo? Não é isso que a gente está vendo? E devoto ficar brigando por esse tipo de gente? É gente no Supremo Tribunal Federal que não é nem concursada. É o Supremo Tribunal Federal do país fazendo as três funções. Agindo como legislativo, como executivo e como judiciário. É uma luta entre o assim chamado bem e mal, o certo e o errado, a direita e a esquerda. Onde nós temos na esquerda o Alibaba e os 40 ladrões. Um ladrão que ninguém pode negar que roubou, com seus comparsas todos, que estão todos sendo soltos e voltando por poder, apoiados por esse Supremo. E um Bossal Nero. E um assim chamado democrata, de direita, estadista, militar, honrado, capitalista, que está vendo só o bem-estar da sua família, só defendendo seus filhos, nem aí com nada, nem aí com o povo, nem aí com a nação, com quem está sofrendo, com o pobre, com o rico, tentando se promover em cima de auxílio miserável para a população na pandemia. É um desastre de esquerda, direita e centro. Um desastre. Por quê? Porque é isso aqui. Porque são ignorantes, presos na garra da ignorância, nas garras da ilusão, da ignorância, iludidos. Autoproclamados sábios e se consideram
autoridades eruditas, última palavra. Última palavra. Né? Um desastre. Mas isso aí não é só aqui, isso é mundo afora. Isso é mundo afora. Enquanto a esquerda corrupta é fã do Maduro, essa direita interesseira, exploradora e que quer se perpetuar no poder, enganando também, era fã do Trump. Qual é que é a diferença? São demônios ou não? Tem algum sentido defender algum desses dois lados aí? Ou o centro, seja lá o que for? Tem sentido? Faz sentido? Nenhum, gente. Para devoto, nenhum. Sinto muito, mas se os devotos ficam nessa, arrumando inimizade, se ofendendo uns aos outros, por causa desse tipo de gente, eu não sei quem é mais ignorante, se são eles ou se são os devotos, sinceramente. Avidyayam, Mandare, Vartamaná, Swayandira, Pandita, Maná, Maná. Panditam, Mania, Maná. Jaganyamani, Pariante Muda, Denaivanya, Maná, Diatandá. Cegos guiando cegos. Prabhupada falou. Prabhupada falou, as pessoas querem ser felizes, achando que vão ser felizes com esquerda ou com direita, e achando que são muito eruditas, muito intelectuais, politizadas. Que bobagem! E devoto nessa, sem consciência de Deus ou consciência de Krishna, porque são lideradas por líderes cegos que conduzem a sociedade humana para o caos. Isso aí vai ser só caos, gente. Está sendo caos e só será caos. Não tem a menor chance de nada disso dar certo. Vamos acordar, Hare Krishna. Vamos voltar a cair na real. Vamos ouvir o que o Prabhupada está falando aqui. Ó. Não é possível nada dar certo sem consciência de Krishna. Sem cultura espiritual de verdade, onde reina o desapego, a renúncia, baseados em verdadeira intelectualidade, em conhecimento verdadeiro. Alguma dúvida, alguma pergunta? Prabhupada determinou o significado assim. A menos que os devotos e semideuses predominem. Mas como é que vai predominar se os devotos estão brigando por causa desses tolos, mudas, ignorantes, autoproclamados sábios, autoridades eruditas, que são ludibriadas por sua inteligência, ludibriados, vagueiam por esse mundo como cegos, guiando cegos. Ou vocês vão discordar do Katha Upanishad? Hein, devotos? A menos que os devotos e semideuses predominem, os asuras se destacarão e a sociedade humana ficará em condição caótica. Imagina só os devotos ajudando a sociedade humana a ficar ainda cada vez mais caótica, tomando partido desses tolos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, que Jaya!